Salmo 27, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o meu rosto, Senhor, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Você fica à vontade. Irmãos, em nossos dias tão acelerados, em nossos dias em que muita coisa tem acontecido no mundo, na nossa vida, próximo a nós, em que muito se fala, tem muita informação. Você sabe, já deve ter ouvido isso, que hoje em dia nós temos uma quantidade de informação exorbitante, muito além daquilo que existia há tempos atrás, por exemplo. São sempre notícias chegando, mensagens, situações que nós ouvimos falar, e tanta coisa se fala, tanta coisa se movimenta, e que às vezes, eu não sei você, mas às vezes eu fico meio... não pode dizer essa expressão, né? Eu usava quando eu jogava videogame lá, que você socava lá, principalmente Street Fighter. Aí você falava, o fulano ficou, né? Aí, não pode, porque essa é uma linguagem do candomblé. Mas quando você fica atordoado, entre aspas, eu vou falar que você vai se lembrar, especialmente a galera da minha geração. Você jogava Street Fighter, você falava, o Blanca ficou bolado, o fulano ficou, né? Não pode, porque é uma expressão. Amém, beleza, mas usei, pronto. Se era para pecar, pequei. Que você fica atordoado. E o que eu faço, geralmente? Quando eu tenho muita coisa para fazer, ou eu estou num momento assim que eu não consigo dar conta de dar atenção a tantas informações, a tantas coisas, às vezes eu sumo do meio digital. De que sentido? Não abro o WhatsApp, eu fico 2 dias,
Simples. Ah, mas se a pessoa quiser falar contigo, tem lá o recadinho no meu status. Se for urgente, ligue. Né? Se você tem o meu número, para me mandar mensagem, tem meu número. Se tem meu número, liga, pelo amor de Deus. O pastor faz isso. Né? Ele vê lá, ele liga. É simples. Mas por quê? É muita coisa na nossa cabeça. E diante de tudo isso, que tantas vozes nos chamam, a pergunta é: qual é a coisa que realmente mais importa para mim e para você? O que mais importa? Davi, ele responde aqui no Salmo 27, versículo 4. Vou ler aqui na versão viva, que diz assim: uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar sua orientação. Aqui na Almeida Corrigida e Fiel, por exemplo, ele diz o para quê, ele fala: para contemplar a formosura do Senhor e inquirir do seu templo. Para que eu tenha uma experiência, um conhecimento experiencial do Senhor, contemplando a sua formosura, a sua bondade, a sua santidade, o seu cuidado, e inquirindo. Em que é inquirir? É perguntar: Senhor, e aí? É buscar de Deus orientação. E onde você e eu buscamos orientação de Deus? Onde? Na palavra. É isso que o salmista está falando. Senhor, que eu esteja sempre na sua presença, para que eu experimente da sua bondade, da sua formosura e seja orientado na tua palavra. Isso para mim, Senhor, é o que mais me importa. E essa tem sido a minha oração. É o que mais me importa. E isso precisa ser o que para você e para mim seja o que mais importa. A promessa central da palavra de Deus é a eterna redenção em Cristo. Quando nós lemos de Gênesis e Apocalipse, qual é a mensagem da Bíblia? É a salvação em Cristo Jesus para nos levar para sempre, para estarmos com Ele. Ou seja, é Deus mostrando de Gênesis e Apocalipse que Ele deseja estar na nossa presença. A mensagem central da Bíblia é isso. Deus quer estar contigo para sempre. E qual deve ser a nossa resposta? Amém, Senhor. Eu quero para sempre estar com você. Davi entendia disso. Davi, ele teve esse discernimento espiritual de que aquilo que mais importava era a presença de Deus. Na época, você sabe, na época de Davi, a presença de Deus ela se manifestava sobre a Arca da Aliança. Quando você pensa na Arca da Aliança, no meio na trajetória, né, do povo de Israel, você vê como isso para eles simbolizava a presença do Senhor. Lembra os filhos de Eli, que o povo ia para a guerra contra os filisteus, o povo em pecado, aquela coisa toda, eles já tinham a sentença de Deus, e aí as brilhantes ideias que eles tiveram: caramba, a gente está tomando uma sova aqui na guerra. Ih, a arca! Traz a arca! Não, porque quando a arca estiver presente no meio da batalha, nós vamos vencer. E de fato aconteceu esse uhul. A Bíblia narra que quando a arca chega, há um alvoroço assim, que até os adversários ficaram: ué, o que houve? O Deus dos hebreus, o Deus deles se manifestou. Meu Deus! Só que era a vontade de Deus que eles perdessem a batalha, perderam. Aqueles homens sacerdotes morreram, a arca foi tomada e
e Cabode, né? Foi a declaração da esposa de um deles quando nasceu o filhinho de quem ela estava grávida, a saber da morte do sogro, que acabou morrendo também, do esposo e do cunhado. Só que a presença de Deus para mim e para você, ela não pode ser algo místico, como foi para aquele povo naquela ocasião. Ela precisa ser algo real, concreta, prática na nossa vida. Então, naquele tempo, a arca ela ficava guardada no Santo dos Santos, no tabernáculo. No tempo de Davi ainda não havia o templo. E naquele local ali, só teria acesso à Arca da Aliança, a Bíblia mostra para a gente, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, a época do quê? Da expiação, onde ele deveria aspergir o sangue ali. Então, Davi, ele entendia a importância disso. A arca, ela estava, entre aspas, meio que largada. E Davi, ele desejou um lugar para que a arca repousasse. A Bíblia fala lá em Salmo 132, versos 1 a 5, o seguinte: Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: Certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Qual era? O que estava sendo demonstrado aqui? Que essa era a prioridade de Davi. Senhor, não vou para casa. Chegando em casa, eu não vou para o quarto. Se eu for para o quarto, eu não vou deitar. Se eu deitar, eu não vou fechar os olhos. Por quê? Porque não encontrei um lugar para a sua presença. Na sequência desse Salmo 132, tem a resposta de Deus: eu escolhi a Sião para habitar, né? Davi, ele estabeleceu isso na vida dele como prioridade. E, de fato, ele realizou. Claro que a gente sabe que, num primeiro momento, de forma atabalhoada, ele fez um carnaval para poder levar a arca para Jerusalém, faz aquele carnaval, não segue as instruções da palavra, e você lembra que Uzá acabou morrendo porque tocou na arca, não deveria tocar, que estava sendo carregada num carro de boi, não deveria estar sobre o ombro de sacerdote. Da segunda vez, Davi fez bobagem, se arrependeu, ficou com temor. A arca ficou um tempinho na casa de Obed-edom. Obed-edom e a sua família foram abençoadíssimos por conta da presença da arca ali. Depois de um tempo, Davi, então, vamos fazer do jeito certo, vamos fazer conforme a Bíblia, vamos ser bíblicos. É aquela hora que Davi, vamos ser bíblicos, não vamos parar de arrumar jeitinho para a gente querer a manifestação da presença de Deus e vamos fazer como a Bíblia manda. Então, é assim, 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 vamos. Aí, 1 Crônicas 15, 1 a 3, diz assim: Davi também fez casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para servir eternamente. E Davi convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Para Davi, a prioridade não era construir um palácio. Para Davi, a prioridade era encontrar um lugar para a presença de Deus. Para Davi, a prioridade não era ele ter um reino plenamente estabelecido. Não era ter uma numerosa família. Não era ele ter um governo firme, estável. Não era ele ser reconhecido como um poderoso guerreiro. Para Davi, a prioridade
era a presença de Deus. A vida dele demonstrou isso, irmãos. Interessante, algo que, quando eu li, me dei conta disso há uns anos atrás, eu fiquei assim maravilhado, porque você já deve ter lido que quando Davi ele constrói esse lugar, essa tenda, ele constrói uma tenda diferente daquilo que era o tabernáculo. Ele constrói um lugar em que colocava a arca no meio do lugar. Não tinha separação, o lugar da arca, não. A arca no meio, e ao redor da arca, o que tinha? Você lembra? O que acontecia? O que aconteceu ao redor da arca? Louvores a Deus. Que escândalo na época. Davi revolucionou a forma de celebrar ao Senhor, de cultuar ao Senhor. Só que quando a gente vê o modelo que Davi estabeleceu, da arca ali, e Davi instituiu músicos, cantores, para ficarem num turno ininterrupto, 24 horas de adoração e louvor ao Senhor, ao redor da arca, que não ficava mais oculta no Santo dos Santos. Aí eu te pergunto, da onde que Davi tirou isso? Está na Bíblia que era para fazer assim? Não era, irmãos. Mas Davi fez. Por quê? Para mim, quando eu leio Apocalipse, a sala do trono, Apocalipse 4 e 5, para mim, não está na Bíblia, tá, irmãos? É para mim, Deus levou Davi para enxergar a sala do trono. Porque Davi fez exatamente isso. A arca, simbolizando a presença do Senhor, e a adoração ao redor dele. Cara, que coisa louca que ele fez. Fez e Deus se agradou disso. Porque com certeza Deus mostrou para ele que era para ser assim. Isso nos ensina que nada pode substituir a presença do Senhor, amados, na nossa vida. Por todas as Escrituras, nós vemos um sinal muito claro desse padrão de Deus desejando habitar com o seu povo. Começou no jardim, no Éden. O Senhor estava todo dia lá com Adão e Eva. Presença dele. Vai terminar onde? Na ditosa cidade. Na cidade santa, na Nova Jerusalém. Passou pelo tabernáculo, passou pelo templo e pelo Verbo encarnado, onde o próprio Emanuel se manifestou a nós. Agora, ela se manifesta, essa presença, pela igreja, até aquele grande dia. Aí, a gente precisa distinguir uma coisa. Todos nós vamos ver isso daqui a 2 semanas, se assim o Senhor permitir, Efésios 1, que nós somos habitação do Espírito Santo. Somos selados pelo Espírito Santo, somos habitação dele. Porém, a gente confunde de estar na presença de Deus com meramente você ser habitação do Espírito. Meramente, não é meramente. Com você ser habitação do Espírito Santo. Porque se fosse assim, nós teríamos aquela instrução aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 19, de entrar com confiança no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Ou seja, por mais que você e eu sejamos habitação, ser habitação não significa que nós estamos, de fato, a todo momento, na presença de Deus. Você está entendendo? Uma coisa é você habitar, outra coisa é você ser habitado. Outra coisa é você ir à presença de Deus no Santo dos Santos. É você ir na sala do trono. Lembra que a gente canta? Abra, Senhor, os meus olhos, que meus lábios entoem louvores. Ó, leva-me à sala do trono. Outra canção também. Ó, leva-me... Vou cantar não, senão... A sala do trono. É isso. Leva-me à sua presença. Então, o Espírito Santo habita em mim. Legal. Maravilha. Mas Deus tem mais a manifestar a mim e a você exatamente por nós sermos habitação dele. Sermos habitação dele. Vocês estão entendendo?
E aí, queridos, Davi, ele tinha medo de ser lançado fora dessa presença. Salmo 51, versos 10 a 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e remove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Entendeu a separação que Davi faz aqui? Uma coisa é estar na presença, outra coisa é ser a habitação do Espírito. Aí você talvez me pergunte, Davi, no Antigo Testamento, habitação do Espírito Santo? Que negócio é esse? É mistério de Deus, não sei explicar. Deuteronômio 29, 29. Pergunta para Deus. Mas, exatamente isso aqui. E nós? Nós temos esse mesmo desejo de Davi? Quando a gente olha aqui para o texto, nós temos algumas importantes lições sobre o que há na presença do Senhor. Primeiro, versos 1 a 3, na presença de Deus nós encontramos confiança, coragem. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Está tudo escuro ao meu redor. Eu não encontro luz para essa questão que eu estou vivendo. Eu vou perecer. Deus é minha luz, é minha salvação. A quem temerei? Vou ter medo por quê? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Nós precisamos confiar, irmãos. Quando você, de fato, mesmo já sendo a habitação de Deus, quando você está na presença dele, as situações acontecem, você fica com medo, é normal. Mas esse medo, ele perdura no teu e no meu coração, ou nós confiamos em Deus? Nós precisamos confiar. Salmo 73, versos 27 e 28, a palavra diz assim: Pois eis que os que se alongam diante de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Então, em tempos de medo, de ansiedade, de notícia ruim, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos confiar em Deus. E essa confiança, ela vem quando nós estamos na presença dele. Segundo, na presença de Deus, nós encontramos também segurança. Versículo 5. Porque no dia da adversidade, uma pausa aqui. Tem adversidade na vida cristã? Sim ou não? Às vezes é pouca, mais ou menos, às vezes é muita. Às vezes é muita, irmãos. Às vezes é como se Deus achasse que a gente é o Rambo. Félix que lançou essa pérola aí há um tempo atrás. Lembrei do vídeo. Ainda botei as duas na roda da gracinha. Mas vamos lá. Porque no dia da adversidade, olha a mente de Davi, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Quem já aqui, por exemplo,
já passou uma situação, a irmã Ana, da Andréia, ela contou isso há uns meses atrás, né? Quando elas foram para outra congregação. Aí ela falava, deu um testemunho, por exemplo, de alguns livramentos, né, que Deus deu. E eu não sei se você já passou uma situação, por exemplo, de você estar num ônibus e o ônibus ser assaltado, ou um lugar onde você está, o bandido ou os bandidos passam o rodo, fazem o arrastão, mas parece que eles passam por você e não te veem. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Deus te esconde. O bandido não te acha. Todo mundo, quase todo mundo ali foi assaltado. Levaram celular, documento, dinheiro. E você, ele nem me viu. Já aconteceu isso. Eu já vivi isso. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Não apenas Deus nos esconde para que não sejamos encontrados, mas no lugar de nós estarmos pisando num lugar sem firmeza, pisando em areia fofa, Ele nos coloca num lugar firme, sólido. Ele nos dá essa segurança. O Salmo 91... Salmo 91 não, perdão. Hebreus, capítulo 6. Eu vou falar do Salmo 91 também. O Salmo 91, ele mostra isso, né? Mas Hebreus, capítulo 6, versos 18 a 20. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, que é a esperança da vida eterna, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, em Cristo, nós temos uma âncora para a nossa alma, e alma aqui não está falando de vontade, emoção e mente. A alma é a nossa parte imaterial, mas fica para outro momento. Segura e firme. É uma âncora que foi lançada. É içada que fala? Não sei se é essa expressão, né? Acho que é. E está lá, segura e firme. Jesus para nós é essa segurança. E aí, irmãos, a gente escuta tanta coisa. A tarifação, e isso, e aquilo outro, como é que vai ser? As coisas vão ficar caras, os negócios não vão acontecer, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro. E, sabe, irmãos, todas essas coisas, elas atingem a nossa vida na prática, é normal. Só que ou nós estamos seguros em Deus, ou nós não estamos. A tensão entre Estados Unidos e alguns países está se acirrando porque eles estão se posicionando, formando dois blocos muito poderosos, e o outro bloco, o Brasil está se enveredando por ele. Meu Deus, como vai ser? Cara, ou a gente fica... Desculpa pelo cara, tá? Perdão, irmãos. Você sabe meu jeito de conversar com você normal. Tá, mas e daí? Ou a gente está seguro em Deus, ou a gente não está. Mas hoje teve um negócio de manifestação, né? Poxa, que a injustiça. Concordo com a injustiça, tá? Não é isso, não. Que tá havendo injustiças por aí. E como é que vai ser? Ano que vem. Como é que vai ser a eleição? Pô, irmão, na boa. Posso ser sincero? Eu tô nem aí. Tô nem aí. Sabe qual a prova disso? Na eleição passada eu nem votei. 22. Justifiquei meu voto. Depois. Ou no dia, né? Foi no dia que eu justifiquei lá. Na mesma sessão que ela votou, eu fui lá. Quem votar não, irmão, tanto faz. Tá errado, você não é um cidadão, você é um alienado. Amém. Louvado seja Deus por todas as coisas. Amém. Me xinga mesmo. Mas, sabe, a nossa segurança,
ela precisa estar em Deus. Não é num Messias. Não é num sistema de governo. A nossa segurança ou é Deus ou não é. Tem que votar, irmão. Não estou falando que tem que votar, não, tem que votar. Eu até entendo que tem que votar num espectro político, não no outro. Mas não vou falar isso aqui para não dar polêmica. Mas isso não é prioridade. Porque se um homem assumir um governo de acordo com o que a maioria da nação quer, e outras pessoas estejam auxiliando, numa boa, o Brasil vai melhorar? Você sabe que não. Você acha que as pessoas vão deixar de pecar? De roubar? Você acha que ou um lado ou o outro, de uma ou de outra mão, não vai ter coisa errada? Você acha que a tua vida vai dar um salto assim de qualidade? Não vai. Você sabe que não vai. De 2018 a 2022, tua vida foi maravilhosa? Seja sincero. Tirando de 19, né? De 19 a 22. Mas foi o ano da pandemia. Teve a pandemia no meio. Fora do período do ápice da pandemia, sua vida estava maravilhosa? Terrenamente falando, não. Então, tanto faz como tanto faz. A gente precisa entender isso. Eu prefiro assim. Mas se não for, qual é a minha e a tua segurança? Agora eu consegui um emprego bom, maravilhoso. Tá, mas se chegar um momento que a empresa precisar te mandar embora, a sua segurança é a empresa? Não é, irmão. Agora eu estou fazendo esse curso, essa formação, estou fazendo esse MBA, essa faculdade e essa pós. Agora eu vou arrebentar, Deus vai me dar graça, eu vou voar na vida profissional. Eu oro para que vá tudo bem. Mas você sabe que tem muita gente, um monte de canudo, que não está seguro nisso. Agora eu vou ter a minha casa própria. Consegui minha casa, minha vida, né? Que tem o programa de governo. Aí, nossa cidade aqui, São Gonçalo, por exemplo, ela está sitiada. A casa que você tinha num lugar, ela vale o que valia? Normalmente o imóvel vai valorizando. Tem aqui o corretor, e o imóvel não vai valorizando com o passar do tempo? Os imóveis aqui na cidade, nessas localidades, estão valorizando ou desvalorizaram, caíram pela metade, ou terço, ou talvez até um quarto do que valiam? Então, nada disso pode ser a nossa segurança. Vocês estão entendendo? A nossa segurança é Cristo. E quando nós estamos na presença de Deus, essa percepção de que nele nós estamos seguros, isso acalma o nosso coração. Por mais que a gente planeje, projete, se organize, haja da melhor maneira como cidadão, né, na questão política, de eleições, acompanhe como é que estão aqueles que nós votamos, tudo isso. Mas nada disso assegura para mim e para você segurança, irmãos. Nós precisamos entender isso. Irmãos, eu tenho para mim, esse período que nós estamos vivendo agora, um período de bonança. O que o período de bonança ele pressupõe? Que em seguida vem um período de grande adversidade. Você viveu 2020 a 21, 22, a 21, 2020 e 21. Não ficou estranho? Você acha que um negócio desse não vai voltar e é talvez até pior? Você acha que esse arranha-arranha entre as nações não vai ter uma hora que vai desencadear e bomba para cá, bomba para lá? Já teve, irmãos, nas gerações passadas. Por que não vai ter novamente? Provavelmente vai. Quando? Não sei. Mas tudo indica que vai. E aí, meu Deus, eu não estou seguro. Não, se nós estivermos em Cristo, nós estaremos seguros. A gente precisa entender isso. Outro, verso 6, vitória. Também agora, não estou enxergando. A minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim.
Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. O que Davi está falando? Olha, eu tenho certeza que eu vou vencer, que eu sou vitorioso. E por essa certeza de que eu sou vitorioso, eu sei que eu vou cantar louvores a Deus, eu vou dar muito glória, aleluia, eu vou exaltar, engrandecer ao Senhor. Ele tinha essa certeza. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte, Romanos 8, 37 a 39. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, se ele falasse só isso, né? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Já basta. Ou seja, a maior vitória que nós temos é nós estarmos em Cristo. Mas aí ele explica ainda por quê. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque a coisa mais importante é nós estarmos na presença de Deus. Então, Davi, ele sabia isso. Uma outra verdade aqui, versos 7 e 8, é que na presença de Deus nós temos relacionamento. Davi, ele diz assim, ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Davi está falando aqui de oração. Senhor, eu falo contigo. Aí no versículo 8, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. No versículo 7, Davi falando com Deus. No versículo 8, Deus falando com Davi. Isso é um relacionamento. É relacionamento. E lá em Gênesis, quando Adão ele peca, a primeira coisa que ele faz é se esconder da presença de Deus, para sair temendo o relacionamento. Mas quando ele foi para lá, quando Deus se apresentou lá no Éden, o que Deus fala para Davi? Seu sem vergonha, que foi que você fez? Ela vai falar que a palavra é feia, né? Que foi que... amor, não acho não. Que você foi fazer, Deus não fala isso. Deus disse para ele, cadê você? Onde você está? Porque Deus estava demonstrando que a prioridade dele, por mais que ele fosse corrigir, fosse confrontar o pecado, Deus estava demonstrando que a prioridade dele era a restauração para que se mantivesse na presença da humanidade. Só que às vezes a gente, por um monte de coisa, e especialmente por causa do pecado, a gente ignora isso. E a gente banaliza a importância desse relacionamento com Deus. Essa via de mão dupla entre nós e o Senhor. Nós esquecemos isso. Quinta, acolhimento. Versículo 9 e versículo 10. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe, em algumas versões, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Querido, eu não sei se já aconteceu com você, comigo já, várias vezes. Às vezes você está cercado de pessoas, mas você se sente solitário. Comigo isso já aconteceu muitas vezes.
Mas não já aconteceu também com você, acredito que também com você, de que mesmo você se sentindo solitário em relação à presença humana, você sente que está na presença de Deus e que Deus está ali contigo e o teu coração se regozija nisso, se alegra por saber que você está na presença de Deus? É isso. Ainda que todo mundo nos desampare, ainda que todos nos virem as costas para nós, ainda que isso aconteça, ainda que o pai e a mãe, a Bíblia nos mostra aqui que Davi sabia que Deus não o desampararia, porque sabe que em Deus tem acolhimento. Daí engraçado que Davi, curioso que Davi falou o seguinte: não escondas de mim, versículo 9, de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Ou seja, Senhor, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. E só tem motivo para se irar contra mim. Mas, não põe na conta, não. Me perdoa. Davi sabia que em Deus havia esse acolhimento. 6, versículo 11. Direção. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Deus, eu não sei o que fazer. Me mostra o caminho. Eu não sei. Senhor, eu não sei. Não sei como é que eu vou enfrentar essa situação. Eu não sei como eu vou apresentar na empresa amanhã. Eu não sei como eu vou ter que falar com aquela pessoa. Eu não sei, Senhor. Me dá a direção. Davi sabia disso aqui, que Deus poderia instruí-lo nessa direção. Como Gálatas 5:25 diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. 7º, penúltimo, livramento, versículos 12 e 13. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Livramento. Deus dá para nós escape, livramento. Eu me lembro, irmãos, eu fui muito... Assim, somos santos em Cristo Jesus, perdoados dos nossos pecados, enquanto estamos lutando contra o pecado. Santos pecadores, vamos chamar assim. Ou santos lutando contra o pecado. Mas, eu não era de apontar muito na minha juventude, né? Antes do Senhor, na minha adolescência. Mas eu fiz umas bobagenzinhas. Eu lembro uma vez que eu estava com um colega meu, no meu estágio. Não era nem estágio, já era um trabalho, mas não tinha carteira assinada. E eu, um colega, mais ou menos da mesma idade que eu, 17 anos, por aí, nós saímos de Cascadura, no Rio de Janeiro. Acho que ele morava em Ricardo de Albuquerque, e eu morei quase 30 anos na Vila da Penha. Só que aí nós resolvemos ir para Madureira, andando de Cascadura para Madureira, quem conhece, né? Porque ali tinha umas lanchonetes e tal, a gente fazia um lanche. Aí, legal. Aí eu cheguei ali, pedi um lanche, né? Pedi um lanche assim. Olhei, tem isso, tem aquilo. Ele também. Aí eu virei para a menina lá, a atendente. Eu falei, vem cá, a gente queria um lanche e tal. Aí eu cometi a bobagem de falar assim para ela, eu te conheço, né? Eu falei que eu queria um lanche, sem dinheiro. Estava sem dinheiro. Eu te conheço, né? Você pegou um ônibus vindo de tal lugar assim, que eu peguei naquele dia também. Um ônibus vindo de Caxias, passava na Vila da Penha e eu chegava lá em Cascadura. Aí, o que ela associou? Ela não associou que eu entrei no ônibus onde eu entrei. Ela associou que eu entrei no ônibus em alguma localidade meio estranhas nesse trajeto do ônibus. E que eu filmei
onde ela pegou o ônibus, ou que eu filmava o horário dela. Ela, não, nós não vamos. Aí eu pedi, você dá um lanche para a gente? Eu não tenho dinheiro para pagar. E acabei de falar para ela que eu filmei ela, que eu, de manhã eu a vi, no início de manhã eu a vi pegando um ônibus. Ela ficou apavorada. Eu e esse meu amigo, Daniel, nós fomos embora. Eu falei, Dani, a menina não quis dar, a gente está sem dinheiro, a gente está com fome aqui, salário atrasado, aquelas coisas todas, a gente garoto, né? Eu falei, poxa, Dani, vamos fazer o seguinte, vamos embora, né? Aí nisso que a gente estava numa rua ali, aí veio um segurança. Tem nesses segurança de comércio, né? Não do comércio em si, mas que cuida de alguns comércios, né? Aí ele vem, já saca que é assim, vocês dois, né? Aí a menina, eram eles mesmo, vocês dois que estavam ameaçando ela e tal. Eu falei, não, eu não, ameaçando. Ela falou que você filmou ela no ônibus, assim. Eu a vi no ônibus, não estava ameaçando, não. Corre daqui agora, senão eu vou te matar. Eu e Daniel corremos, subimos na passarela, aí daqui a pouco ele pega a arma, tá. Eu fui embora para casa como? Apavorado. Nós pegamos o primeiro ônibus que a gente encontrou ali, um não leva para a cara do outro. Apavorado. Deus ali deu um livramento. Deus livre. Vocês estão rindo, né? Eu quase me borrei de medo. Então, eu estou falando isso que hoje é engraçado lembrar, né? Coisa de quase 30 anos atrás. Mas, quantas vezes Deus já não te deu livramentos? Não é verdade? Quantas vezes? E livramento que às vezes a gente nem sabe, né? Que a gente nem vê. Que a Bíblia fala que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Então tem perigos pelos quais a gente passa que a gente nem sabe. Mas Deus nos livra. E Davi tinha essa convicção. Então quando você e eu estamos na presença de Deus, nós temos essa consciência de que em Deus há livramento, irmãos. E não a gente ficar apavorado. Em último lugar, talvez isso seja uma das coisas mais importantes, não a mais, mas uma das mais importantes de tudo isso aqui. Versículo 14, fortalecimento. Porque tem dia que a gente se sente fraquinho. Tem dia que a gente não está bem. A gente se sente fraco. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Nós até decoramos esse versículo, recitamos ele e tal, isoladamente, mas nós nos esquecemos que o contexto desse versículo aqui é de Davi reconhecendo que na presença de Deus ele encontrava fortalecimento para o seu coração quando ele fizesse o quê? Ficasse desesperado? Não, que ele esperasse no Senhor. Nós precisamos, queridos, do que mais nós precisamos é da presença de Deus. A coisa que nós mais precisamos. Mas como permanecer na presença de Deus? Se estar na presença de Deus não significa necessariamente ser habitação de Deus. Porque todo aquele que de verdade se rendeu a Jesus é a habitação de Deus. É a habitação do Espírito Santo, do Pai e também do próprio Cristo. Versículo 8, eu vejo isso aqui muito claro, irmãos. É nós não resistirmos ao chamado do Espírito Santo. Versículo 8. Lembra que Davi, no versículo 4, está falando, Senhor, a coisa que eu mais desejo é estar na sua presença todos os dias. É o desejo dele. Mas como que Davi conseguia e iria fazer, isso seria viabilizado? Versículo 8. Quando tu disseste, está falando Davi falando com Deus,
buscai o meu rosto. Ou seja, Davi está falando, Deus, quando o Senhor me chamou para eu te buscar, ou seja, a iniciativa foi de Deus. Quando Deus o chamou, aí Davi continua, o meu coração, Senhor, disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. E quantas vezes o Espírito Santo não nos chama para oração, para o nosso devocional, para a nossa meditação bíblica, e a gente fala, agora não, Senhor, agora eu tenho outra coisa para fazer, Senhor. O Senhor sabe, né? Agora não dá não, depois. Agora a cabeça está tão atribulada que não vai dar não, Senhor. Depois eu oro. Depois eu leio a tua palavra, depois eu medito na palavra, Senhor, agora não. Como é correspondendo a esse chamado do Espírito Santo? Queridos, Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, a palavra mostra isso claramente. De que forma? Assim, de sorte que, meus amados, essa cooperação, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais. Detalhe, irmãos, esse texto aqui é logo depois daquele texto de falar que Jesus veio em forma humana, abriu mão da sua glória, se fez um de nós, se humilhou até a morte, morte de cruz, e por isso Deus o exaltou e colocou o seu nome sobre todo nome, a quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aí logo depois de falar, de exaltar a Cristo, e de que Cristo fez, de como Ele foi exaltado, aí ele diz esse texto, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, ou seja, já que Jesus se humilhou e veio nos salvar, já que Jesus é o Senhor, já que Jesus é o Rei da glória, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, e esse operai aí com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus que coloca o desejo e que Deus que dá a capacidade de fazer. É o próprio Deus que trabalha aqui, nos chamando a viver uma vida que o agrada. É o mesmo Deus que vai nos capacitar a nós conseguirmos isso. E aí, a gente precisa entender que essa presença não é um lugar físico. Por mais que aqui, na nossa reunião pública, ou nas reuniões nos pequenos grupos, haja manifestação da presença de Deus, a gente sinta, tem a percepção ali da presença de Deus, isso é maravilhoso, devemos priorizar isso, não banalizar isso, não negligenciar isso. A presença de Deus não é o nosso quarto, não é o nosso método, não é o nosso devocional. A presença de Deus é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Quando você e eu, nós entendemos que o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele entrava no Santo dos Santos com o sangue dos animais ali, ele aspergia, eu acho isso maravilhoso o texto, ele aspergia sobre a arca e diante da arca. Eu fico chocado com a Bíblia. Sobre e diante, simbolizando ali a cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido, derramado, por mim e por você, para que você e eu, para sempre, estejamos na presença de Deus. E é por isso que nós podemos, com confiança, entrar no Santo dos Santos, por esse novo e vivo caminho conquistado por Jesus, para mim e para você. Qual é a nossa prioridade, irmãos? Qual é a nossa maior prioridade? A de Davi aqui, ele demonstrou na palavra, não só por esse texto, mas por vários textos, que é a presença de Deus. Isso é o mais importante. É mais importante do que a sua família. É mais importante do que a sua família. Quem ama mais pai, mãe, filho, do que ao Senhor, não é digno dele. Ele mesmo falou isso. Está na Bíblia, você sabe disso.
Eu não posso porque eu tenho que cuidar da casa. Eu não posso porque eu tenho que trabalhar para cuidar da minha família. Pois é. Pois é. Pois é. A prioridade é o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai Santo, te damos graças pelo teu amor derramado na cruz, em Cristo Jesus, e que a nossa resposta seja um sincero desejo de nós estarmos todos os dias na sua presença. Nos ajuda a nós não acostumarmos com a falta dela, Senhor, mas que o Senhor seja sempre a prioridade para nós. E na minha limitação, Senhor, eu rogo a Ti que o Senhor traga clareza de entendimento e aplicação prática a cada um de nós, para que o Teu nome em tudo isso seja exaltado. E quanto mais nós Te conheçamos, mais nós chamemos, nós Te desejemos e de estar para sempre contigo. É essa oração que nós fazemos em Cristo Jesus. Amém.